Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira. E eu vou começar esse culto com os irmãos, primeiro fazendo a leitura da palavra de Deus em Romanos capítulo 8, e o versículo é o de número 31, tá? Romanos 8, 31, para a gente começar o nosso culto. Romanos capítulo 8, versículo de número 31, para a gente começar a leitura bíblica e também esse primeiro momento de oração. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos orar então, irmãos? Vamos fazer a nossa primeira oração. E em seguida eu vou estar explanando a palavra do Senhor. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar por todos os que já estão aqui conosco online. Essa mensagem, ela fica gravada. E eu peço que essa mensagem venha abençoar muitas outras vidas. Que essa mensagem venha abençoar você, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, ore comigo. Pai, no nome santo de Jesus, o teu Filho, eu apresento a tua igreja, eu apresento os teus servos, eu apresento nossos amigos queridos que multiplicam essa palavra. Eu peço que tu venha nos abençoar pelo poder da tua palavra. Senhor Jesus, o texto que nós lemos nos fala de uma garantia, que nada poderá nos separar do teu grande amor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque essa mesma palavra disse, Senhor, que tu não poupou teu único filho. E a tua, Pai amado, que nos guarda. Então não adianta intentarem contra nós nenhuma acusação. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os teus servos. Nós somos aqueles que tu amou, aqueles, ó Pai, que tu designou para viver para ti uma nova vida. Assim, Senhor, peço que tu venha nos agraciar com a tua misericórdia. Livra-nos, ó Pai, da praga, Senhor. Livra-nos, ó Pai amado, da seta que voa ao meio-dia. Livra-nos, ó Pai, da mortandade que voa à meia-noite. Livra-nos, ó Pai, do mal que rodeia, Senhor Deus, muitas tendas, mas que nenhum mal alcança a nossa tenda. Nós sabemos, ó Pai, que podem cair 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nenhum mal nos sucederá. Meu Senhor Deus, tua palavra diz que aquele que habita na sombra do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente, descansará. E nós, ó Pai, descansamos em ti, nesse mundo temeroso, nesse mundo sem esperança. Nós aguardamos a solução em ti, Jesus. Senhor Deus, transforma vidas. Senhor Deus, resgata vidas.
Eu sei, ó Pai, que esse momento estará fazendo separação dos fiéis e os infiéis, dos homens e dos meninos, da palha e do trigo, do joio e o trigo. É Tu, Senhor Deus, que estará, Senhor Deus, trazendo de volta aqueles que são Teus. E eu sei, ó Pai, que muitos estarão desistindo após esse momento, ó Pai, sem congregar, estão se deixando levar pelo esfriamento espiritual. Mas que hoje essa palavra, ela vem encher o nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, estar saudosos de rever os irmãos, de orar com os irmãos, de estar no santo templo, trazendo os nossos sacrifícios, trazendo, ó Pai amado, a nossa adoração diante de Ti. Mas mesmo, ó Pai, virtualmente, nós queremos Te engrandecer, Senhor. Nós queremos fazer esse culto. Mesmo, Pai, virtualmente, nós queremos participar desse culto, Te dando a adoração devida, Te dando a adoração, ó Pai amado, que Tu és merecedor. Livra, Senhor Jesus Cristo, cada um dos Teus servos de todas as coisas ruins desse mundo. Nos abençoa com prosperidade, com saúde, e que Tua graça, ela nos alcance todos os dias. Eu oro pelos irmãos enfermos, aqueles que pedem oração. Eu oro pela recuperação completa do irmão Zé Ailton. Eu oro, Pai, pela irmã Luzinete. Eu oro, Senhor Jesus, pela família do irmão Valdir. Apresento a sua filha Cíntia. Eu apresento as lutas e os problemas ali que o Valdir e a Leidinalva estão enfrentando. Abençoa ali aquela família, Senhor Deus. Entra com a providência. Entra com a providência, ó Pai, nos lares que estão necessitando, Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, que a Tua graça tremenda, extraordinária, alcance todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu sei que Tu é grande, a Tua misericórdia é eterna e dura para todo sempre. No nome de Jesus, ó Pai amado, que a Tua graça ela alcance muitos lares nessa noite. No nome de Jesus, Senhor Deus, que o mal seja lançado por terra, que no nome de Jesus nós possamos alcançar a vitória. Amém. Receba a vitória, meus queridos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Receba a vitória, que a vitória ela venha alcançar a sua casa nesse momento. Que a vitória ela venha te acompanhar. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. E eu peço que se você está com a sua Bíblia aí perto de você, se você puder nos acompanhar, nos acompanhe na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor Jesus e você vai estar acompanhando. Eu sei que você vai ser tremendamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Filipenses 3:12 diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3:12 a 16 vai nos trazer um ensinamento muito poderoso. Mas o primeiro ensinamento que eu quero deixar registrado para os irmãos é o ensinamento de que Jesus Cristo ele é o modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo de vida. Nós não devemos seguir avançando olhando modelos humanos. Se você é ovelha do pastor Rômulo, se você é ovelha de qualquer outro pastor, nós sabemos que às vezes nós somos
vistos ou tidos como modelos, mas todos os pastores, todas as lideranças, dirigentes, diáconos, presbíteros, são pessoas falhas. E não convém que nós venhamos estar nos espelhando com profundidade ali nas pessoas humanas. Mas existe um modelo que é perfeito, e esse modelo perfeito chama-se Jesus Cristo. Quando Marcos ele escreve ali aos gregos, ele queria apresentar aos gregos alguém que fosse um modelo perfeito. E Jesus Cristo é esse modelo perfeito apresentado. Um homem que nós não vemos falhas. Eu falo de Jesus na sua humanidade. Jesus que experimentou muitas tristezas. Jesus que experimentou as dores. Jesus Cristo que experimentou o martírio do Calvário. Ele mostrou ser homem perfeito, servo perfeito. Jesus foi filho perfeito e nele nós não encontramos nenhuma mácula. Apóstolo Paulo, ele atreve-se a dizer que nós viéssemos a segui-lo, a imitá-lo. Ele diz: "Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo." Esse é o primeiro ensinamento do texto que aqui nós lemos. Sermos imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. E aí nós temos um desafio muito grande pela frente. Quando nós olhamos de forma introspectiva para a nossa própria pessoa, para a nossa própria subjetividade, nós percebemos o quanto nós somos falhos e como é difícil essa missão de tentar parecer com Jesus. Mas nós temos que nos esforçar para que isso se torne uma realidade na vida de todo mundo que é cristão, de todo mundo que serve a Deus. Nós temos que transformar essa realidade esse objetivo em realidade, se espelhar em Jesus e parecer com Jesus. Esse é o primeiro ensinamento do texto que nós acabamos de ler. Jesus Cristo é o modelo para a sua vida. O modelo perfeito para a sua vida é Jesus. Lembre-se disso. Saiba ainda que existe esse desafio, sim, de alcançar esse modelo perfeito, que é Jesus Cristo. Mas nós podemos sim. Talvez não alcançá-lo, mas nós podemos continuar imitando Jesus. E em todas as situações da nossa vida, as adversidades da nossa vida, as discussões que surgem em nosso dia a dia, que nós possamos fazer a seguinte colocação, a seguinte reflexão: o que Jesus Cristo faria em meu lugar? O que ele diria? Qual seria o seu procedimento? Porque a atitude do verdadeiro cristão é procurar parecer com Jesus Cristo, é procurar imitar Jesus Cristo. E o outro ensinamento, na verdade, eu quero trazer aos irmãos uma perturbação mental. Eu quero trazer aos irmãos um pensamento. Algo que, acredite você, que quando eu acordei, peguei a Bíblia na minha cabeceira e me deparei com esse texto em Filipenses capítulo 3 e me bateu uma certa inconformidade. Uma inconformidade com a minha vida espiritual. Porque o apóstolo Paulo, aqui ele fala dessa inconformidade. Uma inconformidade que ele tinha. Ele diz: olha, eu ainda não alcancei o que eu quero. Não que eu já tenha alcançado. Mas eu quero prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo Jesus o Senhor. Não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito, mas eu preciso continuar avançando em direção ao modelo que é que eu mencionei, ao modelo que é Jesus. Eu ainda não alcancei a perfeição. Então todo cristão, ele deve ser inconformado com a sua vida espiritual. E eu pergunto, responda aí, participe. Você está conformado com a sua vida espiritual, com a sua espiritualidade? Você é aquela pessoa que quando ora você é atendido? A sua vida espiritual, ela é satisfatória? Você é aquele cristão que tem autoridade para estender a mão sobre uma pessoa, orar por ela?
e ali aquela pessoa ser abençoada. Você é aquele cristão que, se chegar numa situação onde o demônio está possuindo alguém, você tem autoridade em nome de Jesus para repreender esse demônio. Como é a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Você tem recebido a autoridade de Cristo, mas não tem usado? Você tem recebido de Jesus Cristo a delegação de pregar o Evangelho, mas às vezes não está fazendo? Você tem recebido de Jesus Cristo bens, mas você não tem contribuído? Como está a sua vida espiritual? Como está com você com Deus? Quantas vezes por dia você ora? Quantas vezes ao dia você dobra o joelho e fala com Deus? Quantas vezes hoje você leu a palavra de Deus? Hoje você pegou a sua Bíblia e fez uma leitura? Você costuma fazer a leitura sistemática da palavra de Deus? Para os que estão chegando agora, lembre, eu quero lembrar que nós estamos lendo em Filipenses 3, 12 a 16. Como está a sua vida espiritual? E eu espero que você esteja inconformado. Porque o apóstolo Paulo, ele esteve inconformado com a sua vida espiritual. Porque quando a gente fala das coisas espirituais, nós precisamos almejar mais. Nós devemos querer mais. Nós precisamos querer ir adiante. Porque o Senhor, ele tem águas mais profundas para que você participe, para que você mergulhe. Não se contente em estar com as águas apenas até os seus calcanhares, mas que essas águas, elas possam transbordar na sua vida. O crente, ele representa, de certa forma, um recipiente. E o Espírito Santo é como líquido ali derramado naquele recipiente, que derrama, e ele não para de derramar enquanto você quiser, ainda que você transborde, porque na verdade o real objetivo é que você transborde no Espírito Santo de Deus. É que a sua vida espiritual, ela venha transbordar no Senhor Jesus Cristo. Transborde no Espírito Santo. Transborde. Senhor, que eu possa transbordar no teu Espírito. Faça disso a sua oração. Que você possa declarar: Senhor, eu quero transbordar no teu Espírito Santo. Eu não estou conformado, Senhor. Eu não estou conformado, eu quero orar mais. Eu quero revelação. Eu quero dormir e ter sonhos. Mas eu quero ter sonhos aí de revelação contigo. Eu quero ler a tua palavra e quero compreender a tua palavra. Senhor, eu quero ler a tua palavra e quero sentir que tu está falando comigo. Eu quero, Senhor Deus, meditar na tua palavra e ter a certeza que a palavra está me apontando o caminho, está me direcionando. É momento de pânico, é momento onde as pessoas vivem medo, mas eu quero dizer para você, também é momento de crescer com Deus. Você que está vivendo essa quarentena, você que tem esse momento, você que tem esse tempo, tire esse tempo para crescer com Deus, para crescer em Jesus Cristo. Tire esse momento para crescer. Você precisa crescer, você precisa avançar. É o momento de aprender da palavra. É momento de você desfrutar mais da palavra de Deus. Então, o meu desafio à igreja do Senhor Jesus Cristo nessa noite é que você esteja inconformado com a sua vida espiritual. Esteja inconformado com a sua vida espiritual a partir de hoje. Porque Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais a derramar sobre a sua vida. Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Não pense que Deus ele já cessou a obra na sua vida de maneira nenhuma. A palavra de Deus, quando nos fala de conformidade, o apóstolo Paulo ele vem nos ensinar nas suas cartas que não devemos nos conformar com essa era. Ele fala isso na carta aos Romanos: não vos conformeis com essa era. Não vamos nos conformar com as coisas que estão acontecendo. Não é de conformidade com as coisas do mundo. Eu não estou falando de outra coisa, eu estou falando o que diz a palavra do Senhor. Cresça, irmão. Cresça no Senhor Jesus Cristo. Transborde.
no Senhor Jesus Cristo. Olha, a jornada, ela ainda ela é árdua, ela é longa. Tanto aqui em Filipenses 3, como Hebreus 12, o apóstolo Paulo ele vai usar a figura do corredor. A figura de um atleta que está correndo para obter a vitória. Nós, irmãos, ainda não alcançamos a vitória, porque o cristão ele vive na dimensão do já e do ainda não. A vitória é nossa, amém, a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas é fato que nós ainda não alcançamos a vitória plenamente. Plenamente. Porque a vitória será plena quando nós estivermos ali em glória com Ele. O corredor aqui, que figurativamente o apóstolo Paulo usa tanto em Hebreus 12 como aqui em Filipenses, é um corredor que ele não está correndo para alcançar, para obter ali uma cidadania. Ele já está correndo porque ele é cidadão. Ele está defendendo ali a sua cidadania. Você está defendendo a sua cidadania como cidadão, não de São Domingos, não cidadão do Maranhão, não cidadão brasileiro, mas a sua cidadania celestial. Você é cidadão do céu, você é cidadão de Deus, aleluia. Então, meu querido, você que é cidadão de Deus, está numa jornada aqui na terra, você não pode parar por coisa alguma. Hebreus 12 nos ensina que nós devemos nos despir de todo embaraço, de todo pecado, de todas as coisas que nos atrapalham nessa carreira. Que nada venha nos embaraçar. Alguns estão parando no meio do caminho. Alguns embaraçados tropeçam e caem, porque existem muitas coisas sufocando. É fato, irmãos, que tem muita coisa sufocando a nossa vida espiritual. Lembre que a semente que foi jogada ali pelo agricultor, pelo semeador, na parábola do semeador, ela foi lançada e caiu em vários terrenos. A semente ali, ela caiu ali numa terra fértil, ela caiu ali numa terra cheia de pedras, ela caiu no meio aos espinhos, e a figura da semente que caiu aos espinhos, que hoje nos é significativa. Tem muitas coisas da vida que são os espinhos. Jesus explica que a semente caiu nos espinhos, ela até começou a crescer, mas ela não conseguiu ir mais adiante, porque os espinhos, que são as coisas da vida, sufocaram. Às vezes nós temos trabalho demais, às vezes outras coisas da vida estão à frente ou acima das coisas espirituais, e quem vive assim vive em conformidade. Ele está conformado com a sua vida espiritual. Irmão, não se conforme com a sua atual situação espiritual, porque você pode ter mais. Não se julgue perfeito. Nesse mesmo texto do capítulo 3 que nós lemos de Filipenses, o apóstolo Paulo fala daqueles que se acham perfeitos e pensavam diferente daquilo que ele estava ensinando. É por isso que ele diz, nós os que somos perfeitos, ele está falando não em perfeição do homem, mas ele está falando de maturidade. Se você se acha maduro, você sabe que nós precisamos continuar a carreira. E se você pensa diferente disso, ele diz, e os que pensam diferente, eu peço a Deus que Ele vos esclareça. Quantas pessoas estão no meio da igreja e pensam totalmente diferente daquilo que o seu pastor prega, daquilo que a Bíblia ensina? Ele precisa ser esclarecido pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa beber mais da fonte que é o Espírito Santo. Irmão, Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te dar. Essa situação toda que nós vivemos, ela vai passar. Essa situação aí de coronavírus, a epidemia, essa pandemia, ela não pode se tornar uma pandemia espiritual, ela não pode se tornar uma doença na sua alma, de maneira nenhuma. Você necessita buscar mais de Deus. Se você tem maturidade, como o texto nos fala da maturidade, maturidade para compreender isso, você sabe que precisa buscar mais de Deus. Porque nós podemos avançar. Você pode avançar mais. Você pode ir mais adiante. A obra de Deus é mais extensa do que você está pensando. A obra de Deus é grande na sua vida. Ele não te resgatou à toa. Uma coisa que já é chavão nas igrejas
é que nós sabemos que Deus não chamou ninguém para ficar no banco. Ele chamou alguns para pregar o Evangelho. Ele chamou alguns poucos para o ministério, para serem pastores, obreiros, e assim por diante. Ele chamou alguns para cantarem, entoarem cânticos, tangerem instrumentos na obra do Senhor. Ele chamou alguns para serem intercessores, aqueles que oram. Ele chamou alguns para serem ajudadores. Mas todos nós somos chamados para a obra de Deus, para fazer algo para o Senhor Jesus. Eu quero continuar orando por você, porque quando eu oro pelos meus irmãos, eu sou abençoado. Lembre ali de Jó. A vida de Jó foi transformada enquanto ele orava por seus irmãos. Enquanto ele orava por seus amigos, Deus abençoou. Enquanto ele orava por seus amigos, ele foi cheio ali do Espírito, e enquanto ele orava pelos amigos, os seus bens ali foram restituídos, o seu casamento foi restaurado, a sua família foi restaurada. Então, talvez o segredo é você começar a orar também pelos outros. Seja instrumento de bênção. Exercite a sua vida espiritual. Cresça espiritualmente. Quando nós oramos pelos outros e oramos uns pelos outros, nós somos abençoados e nós crescemos espiritualmente. E os irmãos sabem que eu pergunto sempre à igreja: quem quer oração? E eu sempre ensino a igreja a responder: eu e a minha casa. E eu lhes pergunto hoje: você quer oração? Quem quer oração? E responda: eu e a minha casa, para que a sua casa seja também abençoada. Ensine seus filhos a orar, ensine os seus filhos a louvarem a Deus, ensine os seus filhos a contribuírem com a obra do Senhor, ensine os seus filhos que não há nada mais importante do que andar na presença do Senhor. Não há nada mais importante do que andar com Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos por essa palavra, nós te bendizemos por essa transmissão, por esse canal de bênção aos nossos irmãos. E eu peço que tu nos abençoe, Senhor, que tu derrame bênção sem medida sobre a tua igreja, que o sangue do Cordeiro continue nos umbrais de nossas portas, para que a maldição, a doença não entre em nossa casa. Que nós possamos, Senhor, continuar inconformados com a nossa vida espiritual. Sabemos que podemos avançar, sabendo que tu pode dar mais. Tu pode fazer muito mais pelos crentes. Tu pode fazer muito mais por cada um dos teus servos. Tu pode fazer muito mais pela tua igreja, Senhor. Eu quero abençoar essas famílias, como aqui nós já oramos. E eu peço, Senhor Deus, que tu possa estar multiplicando o azeite na botija de teus filhos, multiplicando o amor na família, multiplicando a provisão para que eles tenham em abundância e possam dividir. Pai, que nós possamos ser fiéis, que não venhamos esquecer nossas responsabilidades, que possamos ser fiéis na partilha, fiéis no contribuir com a tua casa, com a tua obra. Nos ensina a ser fiéis, Senhor Jesus. Que não seja necessário, Senhor, que tu nos tire tudo, para que venhamos lembrar da fidelidade. Senhor Jesus Cristo, protege os empregos, protege, ó Pai, os microempresários, os pequenos empresários, protege, ó Pai, os profissionais liberais, cura os nossos enfermos e continua nos cobrindo com as tuas asas poderosas. Amém. Irmãos, eu peço que Deus em Cristo continue fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Eu agradeço a Deus por aqueles que participaram dessa transmissão e que bênçãos sem medida caiam sobre o seu lar. Receba a bênção apostólica do nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não só hoje, mas até que Cristo Jesus venha. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.